Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo perfeito com você neste momento. Bem, meu nome é professor Carlos Teixeira, sou professor de matemática e vou discutir com você hoje, ou vamos estudar hoje, um assunto extremamente interessante. E eu quero que você, para esta aula, pegue rapidinho o seu lápis ou a sua caneta, mais a sua borracha e o seu caderno, ou o seu material de anotações, tudo bem? Bem, nesse assunto de hoje, lembrando que nós vamos nos valer de metodologias ativas. Você já ouviu falar de metodologias ativas há bastante tempo, mas se por acaso você se esqueceu, metodologia ativa nada mais é, em poucas palavras, tá? Do que uma estratégia fantástica, maravilhosa, que a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo trouxe e oferece para você, para que as nossas aulas sejam aulas mais dinâmicas, mais interativas e, acima de tudo, possibilitem a você uma aprendizagem matemática muito mais fácil, de modo que o seu letramento matemático tenha um rendimento cada vez melhor. Então vamos lá. O assunto de hoje, nós vamos estudar um pouquinho um problema que eu vou apresentar para você descrevendo passo a passo. Mantenha aí rapidinho o seu caderno ou o seu material de anotação, mais o seu lápis e a sua borracha. Então imagine o seguinte, imagine aqui agora dois círculos de tamanhos iguais. Desenhe no seu caderno dois círculos de tamanhos iguais. Um círculo A, que eu vou chamar de roleta A, e um círculo B, que eu vou chamar de roleta B, certo? Esses dois círculos de tamanhos iguais, no primeiro círculo você vai passar um risco no meio deles, ou seja, vai dividi-lo em duas partes iguais. O segundo círculo, que é a roleta B, ou círculo B, você vai dividi-lo em quatro partes de tamanhos iguais, ou seja, passa um traço aqui no meio, na horizontal, e um segundo traço também no meio, na vertical. E esse círculo A, ou roleta A, essas duas partes, você vai pintar uma parte de azul e a outra parte de vermelho, das duas partes. E já do círculo B, ou roleta B, você vai pintar uma parte, primeira parte de azul, uma segunda parte de vermelho, uma terceira parte de azul e uma quarta parte de vermelho. Tudo bem? Agora, feito isso, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que um aluno da sala, de nome Pedro, venha e coloque duas setas giratórias no meio de cada círculo. Encaixe uma seta giratória, uma seta que possa girar, parecida com um ponteiro de relógio, tá bom? E ele venha e põe essas setas para girar, tanto no ponteiro A, quanto no círculo A, quanto no círculo B. E vem a seguinte pergunta, vem cá, hein? Qual dos dois círculos vai ter maior probabilidade da seta parar? O Pedro vai dizer que vai parar, por exemplo, na cor vermelha ou na cor azul. A pergunta é, qual das duas cores que tem mais probabilidade de parar? O Pedro vai dizer o seguinte, a cor que vai parar no círculo A vai ter também a mesma probabilidade de cair no círculo B. E aí, o que você acha? Para responder essa questão agora, eu quero inicialmente que todo mundo, ou seja, todo mundo vai se valer daquela metodologia ativa que se chama Todo Mundo Escreve. Ou seja, escreva aí agora no seu material de anotação qual que é a sua resposta. Se o Pedro está certo ou se o Pedro está correto. E na sequência, eu quero que você escreva com suas palavras o que vem a ser uma fração ou frações equivalentes. Tempinho curto, tá? Porque o nosso tempo é bastante rápido. Tudo bem? Então, ó, o que vem a ser, o que é frações equivalentes e se o Pedro está certo, se vai cair numa mesma cor na roleta A e na roleta B. Tudo bem? Vamos lá. Bem, lembrando que é fração equivalente, frações equivalentes, nada mais nada menos, são aquelas frações que vão dizer para a gente a mesma coisa, que vão dizer para a gente a mesma informação. Então, se você lembrar, pensar aqui comigo, quando eu falo numa fração de 1/2, ou seja, pegar o inteiro, dividir em duas partes iguais e separar uma parte em duas partes, é a mesma coisa do que nós pegarmos um mesmo inteiro, né, ou um outro inteiro, mas de tamanho igual, dividi-lo em quatro partes de tamanhos iguais e dessas quatro partes nós retirarmos duas partes, entendeu? Então, qual é a resposta correta aqui? Se nós temos o primeiro círculo, a roleta A, dividido em duas partes iguais,